Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Bom final de semana, tamo junto. Aqui quem fala é o professor Francisco e a disciplina que o professor trabalha é só fofoca. Não, tô brincando. É conhecimentos gerais e atualidade, história e geografia, beleza? E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente o conteúdo de Nova Alvorada para a tua prova. Galera, assim, ó, a gente vai trabalhar as características, tá? Do município de Nova Alvorada. O professor vai te contar uma historinha e tal, para contextualizar, para não ficar direto objetivo, mas eu vou falar, ó, fica esperto que isso aqui a prova vai te cobrar. Ela vai te cobrar e ela vai te induzir ao erro, né? Dentro da alternativa ali. Beleza? Então, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui do material e bora estudar. Tamo junto, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos gabaritar essa prova aí, que é tudo nosso. Olha que cidade bonita, ó. Nova Alvorada. Peraí, deixa eu botar a apresentação aqui. Apresentar. Pronto. Ah, não. Peraí que o senhor rachou aqui, ó. Calma aí. Agora eu vou compartilhar, beleza? Calma aí. Pronto, pronto. Agora sim. Tamo junto. Deixa eu botar em apresentar para ficar bonita essa apresentação, essa imagem aqui, ó. E sem mais delonga. Aí, ó, Nova Alvorada. Cara, é muito bonito, né? Nova Alvorada. Primeira coisa que a gente tem que entender da aula de hoje é o seguinte: por que Nova Alvorada? Porque já existia Alvorada, tá? Já existia a cidade de Alvorada, perto de Viamão, perto de Gravataí. Então, por isso que vem o quê? Nova Alvorada. E aí, galera, grande parte de municípios da Serra, do interior, tá? Só para a gente entender, é povoado, colonizado pelos italianos e alemão. Mas por que italiano e por que alemão? Mas principalmente por que italiano, tá? Por que italiano? Tem tudo a ver com a Revolução Farroupilha. Como assim, professor? É, cara, presta atenção. Claro que tu não deve saber disso, tu tem que saber disso para a tua prova, né? Tu não vai ficar sabendo essas coisas assim. Mas, assim, a Revolução Farroupilha, ela termina em 1845. E quem é que vem atuar a favor da Revolução Farroupilha, galera? É o Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi é italiano. E quando termina a Revolução Farroupilha, ele vai pegar e vai lutar na unificação italiana. Né? Por que na unificação italiana, professor? Porque não existia a Itália. O Brasil se tornou independente em 1822. Tá? 1822, o Brasil se torna o quê? O Brasil imperial, se separa de Portugal. E a Itália não existia como Itália, como a gente conhece hoje, tá? A Itália existia como penínsulas italianas, cidades italianas, Gênova, Veneza, enfim, Piemonte, Castela, várias cidades, né? Mas não tinha aquele sentimento de cidade, de país Itália. Ah, de onde tu é, cara? Eu sou genovês, eu sou de Gênova, né? Eu sou de Veneza, tá? Eu sou de Roma. Tá, mas não é Itália, não, não. Quem mora em Roma é romano, quem mora em Gênova é genovês, e assim vai. Aí vem um rei, né, cara, que se chama o rei Victor Emanuel, né? E ele quer unificar a Itália. E aí o que que acontece, galera? O que que acontece? É o seguinte, peraí que o senhor vai desenhar aqui para vocês, tá? Ó, vamos pegar essa parte em branco aqui, ó. Essa parte em branco aqui, ó. E vamos desenhar a Itália, tá? Por que que o Brasil tem tanta ligação, e principalmente o Rio Grande do Sul, tá? Tem tanta ligação com italianos e a galera da Alemanha, tá? Deixa eu apagar, porque isso aqui. Opa! Qual é o sentido? Já parou para perguntar assim, poxa, o que que a galera. Puxa, o prof não consegue apagar agora, ué? Calma aí. Pronto. Ué, agora sim. Pronto, agora sim. Bom, por que que tem tanto italiano no Rio Grande do Sul, né? Agora sim. Agora sim. Ó, por que que tem tanto italiano no Rio Grande do Sul e tem essa ligação entre Itália e o Brasil, né? Principalmente o Rio Grande do Sul. Galera, a Itália é isso aqui, ó. É uma bota.
É uma bota, tá? E aí, se tu parar para pensar, existe até hoje lá uma, como é que eu posso te dizer? Uma diferença econômica e cultural entre o norte, que é aqui para cima, ó, e o sul, ó. O sul, ele é mais, assim, mais, como é que eu vou dizer? Ele é pobre, tá? Ele é mais social, né? Precisa de mais políticas sociais. O norte já é mais, assim, a galera da elite, tá? E vem a galera do sul para o Rio Grande do Sul da Itália. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, nessa guerra de unificação, o Vítor do Reino, o Victor Emanuel do Reino de Piemonte Castela, ele vai enviar uma carta para o Giuseppe Garibaldi, que está no gasômetro. O Giuseppe Garibaldi vai pegar, ó, vai pegar o Oceano Atlântico junto com a Anita Garibaldi e vai vir aqui, ó, no sul da Itália. E vai fazer o quê? E vai ir em direção ao norte para encontrar Victor Manuel, as tropas de Victor Manuel. Ou seja, a guerra da unificação italiana, tá? Que se chama unificação tardia. Só que como tem guerra, galera, como tem muita guerra, quem é que sofre numa guerra, em um conflito? É a galera pobre, né? A galera carente, que não tem tanta, como é que eu posso dizer? Não tem uma economia, né? A galera do norte aqui ia para os outros países e tal. E essa galera do sul da Itália, que quem unifica a favor, né, do país Itália é o Giuseppe Garibaldi, então já tem o que, galera? Já tem uma comunicação entre o Rio Grande do Sul do Brasil com o sul da Itália e o norte também, tá? Mas assim, o que a gente tem que entender? Onde é que fica Roma? Roma fica aqui, ó. E já pode cair na tua prova, tá? Ô, cabeça de edredom. Roma fica aqui, ó. Tá? Roma. Só para você entender, o que é Roma? Roma, cara, é um país dentro da Itália. Opa, desculpa. Roma. O que é o Vaticano? O Vaticano é um país dentro de Roma, né? Que o líder é o papal, que é o líder papal, que é o Papa, né? E toda a guarda do Vaticano que fica é um estado dentro de Roma, só para vocês entenderem. Então, é um país dentro de Roma, dentro da Itália. E aí, essa guarda é uma guarda da Suíça, tá? Por que eu estou falando do Papa? Porque em 2024, o governo do Rio Grande do Sul, ele fez uma visita tanto na Itália quanto na Alemanha. Qual o governo? A comitiva do governo junto com a Fiergs, se eu não me engano, tá? A Fiergs, o presidente da Fiergs estava lá e tal, enfim. O que a gente tem que entender? Por que o Rio Grande do Sul foi para a Itália? Ele foi para essa região, para o sul. O governo do estado, o Bolsonaro, não, desculpa, o Eduardo Leite, tá? O Eduardo Leite. Por que ele foi para lá? Aí quando ele passa para ir para cidades do sul da Itália, ele passa em Roma. E em Roma ele entrega uma camiseta do Grêmio e do Inter para o Papa. Claro que isso aí passou uma semana na TV só, tá? E o que a gente tem que entender, galera? Por que ele foi lá? Por que o Eduardo Leite foi lá visitar o Papa e entregar uma camiseta do Grêmio e do Inter para o Papa? Primeira coisa, tá? Mesmo que o Papa não fosse argentino, for de qualquer outro país, ele vai conhecer a identificação italiana com o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul produz muita uva e produz muito vinho também, tá? Só para vocês entenderem. Aí, galera, por que o Rio Grande do Sul... Olha só que legal, isso aqui também é conteúdo que pode cair em atualidade, assunto geral da tua prova, tá? Por quê? Porque a ocupação, então tu já anota aí, a ocupação da Nova Alvorada é por italianos, imigrantes italianos, tá? E não foi fácil ocupar aquela região lá, tá? Pelo solo, pelo relevo, pela vegetação. E eles ocupam, constroem uma estrada e fazem ligação comercial. Cara, tinha tudo para dar errado e deu tudo muito certo, assim, sabe? Os caras chegaram aqui no Rio Grande do Sul, olharam para uma região, uma floresta e falaram, cara, vamos criar uma cidade ali para nós, então, fazer comércio com o resto da galera aqui. E surge Nova Alvorada. Foi mais ou menos assim, tá? E por que que por que o governador do Rio Grande do Sul, ele foi lá visitar o Papa? Galera, por questão econômica. Como assim, professor? Por questão econômica? Claro, cara. O segmento do Papa Francisco, que faleceu, né?
o segmento do Papa Francisco é ordem jesuítica, né? Ô, professor, quem são os jesuítas? Parou, eu vou abrir uma observação aqui. Os jesuítas era o seguinte, surgiu na França lá e tal, enfim, a ordem jesuítica. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha perdido a popularidade por causa da Reforma Protestante, né? Aí a Igreja Católica vai fazer o seguinte: começam a descobrir vários territórios e a Igreja Católica quer trazer mais fiéis para o seu segmento religioso. Então surgem as ordens jesuíticas, que é junto com os desbravadores, descobrimentos, né, os caras que descobriam novas terras, como o Brasil, como o Canadá, como os Estados Unidos, como o México, como a Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Venezuela, América Central, como Cuba, toda essa região tem o povo nativo, o povo originário daquela região. Então, vai ser dominada pelos espanhóis, e se é dominado pelo continente europeu, tu vai ser o quê? Tu vai ser cristão. Aí, se eu não for, aí tu pode trabalhar como escravo, a famosa guerra justa, tá? Aí, olha só, o que acontece? São Paulo, presta atenção, galera, isso aqui eu tô abrindo uma observação, tá? A importância da visita do Eduardo Leite em 2024, a Itália e a Alemanha, mas principalmente a Itália, e por que ele passou para dar um presente para o Papa que faleceu. Francisco, deu problema aqui. Bora então, galera, dar continuidade aonde nós paramos, porque aconteceu um problema ali, mas é exatamente aquilo que o professor estava falando, tá? Eu só vou tirar meu WhatsApp daqui, pronto, porque tava bem tranquilo aquela parte da aula ali, né? Deixa eu tomar uma aguinha. Hum. Então é o seguinte, ó, deixa eu compartilhar essa parte aqui, pronto, compartilhar. Ô, professor, agora sim. Pronto. Ó, então é o seguinte, galera, o que a gente tem que entender? Deixa eu voltar a desenhar de novo aqui, ó, caneta, pronto. Ó, então, a Itália, galera, ó, tem uma relação histórica muito boa, cara, muito boa, assim, amigável com o Rio Grande do Sul. Então, deixa eu só acender a luz ali. Então, galera, aproveitando onde nós paramos, o seguinte, ó, o Papa Francisco que faleceu, ele é da ordem jesuítica, né? E ali, como o professor falou, o índio aqui, quando começam a descobrir vários países da América, entre Espanha e Portugal, Inglaterra também vai ocupar os Estados Unidos, a França vai ocupar o Canadá, né? A Espanha vai ocupar o México, a Holanda, o Suriname, a Inglaterra, a Guiana, hoje, que antigamente era Guiana inglesa, a França vai ocupar a atual Guiana francesa, e eles vão fazer o quê? Podemos pegar o índio para trabalhar como escravo? Sim, mas qual o índio? O índio que não aderiu ao cristianismo. Essa era a missão da ordem jesuítica, tá? Que era catequizar o índio. E aqui no Rio Grande do Sul, tu já deve ter visto a região das missões, inclusive tem uma estátua lá, que é uma anti-homenagem a um Bandeirantes, porque o Bandeirantes atravessava todo o Brasil, ó, quer ver, ó, aqui, ó, saía de São Paulo, deixa eu mostrar aqui, ó, e aí tá o trajeto, ó, aqui é o Brasil, ó, tá? Aqui é o Brasil, cada um tem o Brasil que merece, no Rio do Brasil do professor. E aqui tá o Rio Grande do Sul, correto? E aí, galera, o que acontece? O pessoal de São Paulo, Salvador, Pernambuco, a economia era o açúcar, o Maranhão era as drogas do sertão, pecuária, né? E aí o que acontece? Quem não trabalha com açúcar não tem dinheiro para comprar escravo africano. Como que eu vou conseguir escravo? Porque o branco europeu não trabalha. Ah, já sei, vou comprar escravo nativo. Mas quem é que vai vender escravo nativo? Aí São Paulo, por isso que São Paulo é a capital da economia do Brasil, porque São Paulo gerava a economia desbravando o interior do Brasil, caçando índio para vender como escravo, tá? Que eram os bandeirantes. Então, eles saíam, deixa eu desenhar um Brasilzão aqui, ó. Eles saíam, galera, ó, de São Paulo aqui, ó, vou botar um ponto imaginário. O Brasil que a gente descobre em 1500 é só isso aqui, ó.
Deu. Isso aqui tudo é da Espanha. Então eles desbravam, ó, eles vêm para o Rio Grande do Sul, eles vêm para Uruguai, eles vão para Santa Catarina, eles vão para o Paraguai, atravessam tudo, ó, e voltam para São Paulo. De São Paulo, os índios que eles pegaram, eles levam para onde? Para o Maranhão, para Bahia, para Salvador, para vender como escravo. Aí chegam os jesuítas, porque é um programa da Igreja Católica para trazer novos seguidores para o cristianismo e declara o seguinte: não, o índio que aderiu ao cristianismo não vai trabalhar como escravo, tá? Então se chama a famosa Guerra Justa. O índio que não aderiu ao cristianismo pode ser capturado e ser vendido como trabalho de escravo. E aí, cara, a ordem católica religiosa do Papa que faleceu é a ordem jesuítica. Então, a ordem jesuítica se estabeleceu aonde? No oeste do Rio Grande do Sul, aonde criou os 7 povos das missões. Isso aí tu já deve ter ouvido falar, né? Que tem o símbolo, que a palavra-chave é: essa terra tem dono, né? Que é o Sepete Araju. O Sepete Araju é um índio guarani que liderava as tropas guaraníticas junto com os padres jesuítas, né? Contra portugueses e espanhóis, porque tinham feito o Tratado de Madrid ali, enfim, mas não cai na tua prova. E aí, cara, as regiões das missões, que é o Pampa Gaúcho, tem uma origem histórica jesuítica. E o Papa Francisco, que faleceu em 2024, recebeu o convite do Eduardo Leite para vir para cá, para o Rio Grande do Sul, para o Oeste Gaúcho, para comemorar, né, o aniversário de 200 ou 300 anos das ordens jesuíticas no Rio Grande do Sul. Tu vê como Itália e o Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, tem uma herança histórica muito amigável mesmo, tá? Só para vocês entenderem, o Rio de Janeiro, o Brasil é Rio de Janeiro, máximo Salvador lá fora, mas se chegar em alguns países, não, Rio Grande do Sul, né? E aí, cara, o que tu tem que entender? A Itália, quando veio para cá os imigrantes italianos, eles vão vir em grande parte para o Rio Grande do Sul, né? E aí o Rio Grande do Sul vai ser ocupado como, por exemplo, a Serra Gaúcha pelos italianos. E aí eles vão gerar uma economia, eles vão ganhar território. Sabe por quê, galera? Porque quando eles vão para o Rio de Janeiro, quando eles recebem a oferta de ir para o Rio de Janeiro, imigrante italiano e alemão, eles vão trabalhar no lugar da mão de obra escrava. Então vai ser a mão de obra livre, quase uma servidão, tá? A história do italiano muda um pouco quando eles encontram no oeste paulista, que é ali no Paraná, a famosa Terra Roxa, que é a Terra Vermelha. Aí muda um pouco. Mas no Rio Grande do Sul, eles ganham terras. E cuidado, a terra que ele ganha, que o italiano ganha pelos portugueses para ocupar, não é o sítio da tua avó de 12 por 30, é um município inteiro. E eles vão gerar uma economia grande aqui. A história italiana, a história alemã é rica e ajuda muito na economia até hoje do Rio Grande do Sul, principalmente ali na Serra Gaúcha, tá? E cara, é muito rica essa história, e tem tudo a ver com Nova Alvorada, porque Nova Alvorada, os italianos que ganharam ali Caxias, ganharam Bento, ganharam Garibaldi, por exemplo, Caxias não, Bento, Garibaldi, esses territórios era da família imperial do Brasil, que era a Bento. Olha só, daí depois tu pesquisa ali, eu tô dando um resumo para você, tá? Depois tu pesquisa ali a questão do quê? A questão de Bento e Garibaldi era o nome de cidade como Conde de. Pesquisa ali, depois tu manda lá para a Prof. Jéssica. Não, são essas cidades aqui, o prof citou essa, só para lembrar ele que eu assisti a aula e tal, enfim. Cara, Bento Gonçalves e Garibaldi era nome de Conde de e Princesa Isabel. Aí, com a Revolução Farroupilha, trocaram o nome e homenagearam como Bento, né, da Revolução Farroupilha, e Giuseppe, da Revolução Farroupilha. Olha como a Revolução Farroupilha foi rica no contexto que a gente comemora, né? Porque a gente perdeu a Revolução Farroupilha. A gente perdeu a Revolução Farroupilha, mas a gente ganhou muita riqueza histórica e consideração no mundo exterior aí, pelo mundo inteiro. Tá? Só para vocês entenderem, beleza? Por que eu estou dando todo esse contexto, professor? Porque a Alvorada, Nova Alvorada, vai surgir com a necessidade de
comércio alternativo ali na região. Só que já existe cidades ali. Aí, pô, como é que eu vou botar ali a minha linguiça para vender? O meu queijo, a minha roupa, sabe? Aquela comida italiana. E ali serve o quê? Um ponto de passagem entre eles. Aí um grupo de italianos vai pegar, vai desmatar um negócio e vai criar uma cidadezinha, umas 50 casas ali, e vai formar o seu comércio, ligando uma cidade à outra, né? Tu vai de uma cidade para outra, aí tu para em Nova Alvorada, come um negocinho, tá? É bem tranquilo, quer ver? Vamos lá. Pronto. Ó, vamos lá. Ó, a comunidade... Opa, tem que apagar aqui, né, professor? Vou apagar, tá? Pronto. Agora sim. A comunidade local associa traços de uma cultura dos imigrantes, em especial italianos. A cultura propriamente dita do gaúcho, que surgiu como resultado de miscigenação dos índios, portugueses, espanhóis e também africanos, que deram origem ao povo mestiço, que agregou traços culturais dos índios guaranis, charruas e dos colonos hispânicos. Calma, eu vou te contextualizar. Tu sabe o que é gaúcho? Gaúcho, isso aqui cai na tua prova. Então, tu presta atenção que isso aqui cai. Olha só, a comunidade local de Nova Alvorada, ó, deixa eu pegar tinta temporária. Vou pegar tinta temporária. Ó, a comunidade local associa traços da cultura de imigrantes em especial italianos, então, sempre tu coloca italiano, tá? A cultura propriamente dita do gaúcho, que surgiu como resultado da miscigenação, tá? De índios portugueses, espanhóis e também africanos. Então, tu presta atenção. Nova Alvorada não tem nada a ver com migração alemã. É uma miscigenação. O que é a palavra miscigenação? É o quê? A palavra miscigenação é a mistura de várias culturas, tá? De várias culturas que forma o povo gaúcho através dessa comunicação cultural entre esses povos, tá? Então, gaúcho, ele é um ladrão, tá? O gaúcho é uma pessoa sem mãe, é uma pessoa sem pátria, é um chinelão, o gaúcho. Por quê, galera? Porque o gaúcho é o Pampa Gaúcho. O que é o Pampa Gaúcho? O Pampa Gaúcho não é só o Rio Grande do Sul, é a vegetação, né, ali presente, nessa região, que agrega o oeste do Rio Grande do Sul, ali onde tem a região das Missões, o Uruguai, Paraguai e a Argentina. Presta atenção aqui. Quem é que descobriu o Brasil? Tá, Pedro Alves Cabral, professor. Mas qual país descobriu o Brasil? Portugal. Top, Portugal. Quem é que ocupou o Brasil? Os portugueses de Portugal. Tá? Descobriram o Brasil em 1500 e em 1532 começa a ocupação portuguesa aqui. Agora, quem é que descobriu a Argentina? Quem é que descobriu o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, o Chile, a Venezuela, a Colômbia, Equador, México? Quem é que descobriu? Quem é que povoou? Fala a Espanha. A Espanha. Só que a Espanha vai ocupar o território na América com o quê? Com a população espanhola que não tem salvação. Ou seja, é aquele cara que é marginal, né? Aquele cara que mata, é aquele cara que é miliciano, é um bandido, é aquele cara que não tem pai, não tem mãe, é aquela mulher que trabalha com, né, coisas adultas, sabe? Cara, é muito louco. Então, tudo isso foi fazendo o quê? Foi tudo isso vai trazer a cultura para a América Espanhola, que é uma cultura agressiva, uma cultura sem lei, uma cultura sem ética, uma cultura sem lei, cara. Tu imagina, eu tô com fome, eu vou roubar para comer. Eu tô com fome, eu vou matar para comer. Eu quero tal coisa, eu vou matar para ter essa tal coisa, sabe? Inclusive, galera, a industrialização do Brasil, observação da aula, tá?
a industrialização do Brasil, ela vai se dar graças a um gaúcho chinelão, um gaúcho sem ética, um gaúcho, cara, covarde. Por quê? Porque ele mata um estancieiro. O gaúcho, ele tá tentando roubar gado, não é o gaúcho nós tentando roubar gado, e aí ele encontra o dono de uma estância, que é o dono de uma fazenda, né? E aí ele faz o quê? Ele assalta o cara e dá-lhe uma dagada, uma facada no bucho desse rapaz, desse homem, atravessando de cima para baixo, aquela crueldade toda que um gaúcho tem, brabo, sabe? Sangue na bota, não, faca na bota, sangue no olho, até errei, ô, professor, né? Isso aí que é o gaúcho, né? Que a gente, né? Enfim, aí o que acontece? Esse cara morre. Só que quando ele morre, ele tem um filho de 9 anos de idade. 9 anos de idade. E aí a mãe desse garoto, que fica viúva, casa com outro gaúcho, com outro português, que mora aqui no Rio Grande do Sul, tá? E aí esse outro português detesta esse garoto, começa a maltratar, padrasto, sabe? Começa a maltratar, nem assim, tem padrastos que são melhores que o pai, tá? Mas tem padrasto que Deus... E ainda mais naquela época, né? Uma cidade patriarcal, onde o homem manda em tudo. E aí, galera, o que acontece? Esse garoto foi embora para o Rio de Janeiro trabalhar com escocês. Aí ele ganhou uma sociedade, aí ele criou o Banco do Brasil, ele comprou o Banco do Brasil, então... Cara, é muito louco, um gaúcho criou o Banco do Brasil. Ele industrializou o Rio de Janeiro, ele colocou água potável nas casas, porque nem o Dom Pedro II tinha água na torneira dele. Ele iluminou o Rio de Janeiro, ele fez um monte de coisa, ele saiu do interior do Rio Grande do Sul e industrializou o Brasil. Quem é o cara? Esse cara é homenageado no centro de Porto Alegre, que se chama o Barão de Mauá, né? Que é um gaúcho, e ele industrializou o Brasil, tá? Graças a uma tragédia na vida dele, né? Mas ele ficou riquíssimo, mas morreu pobre. Ele comprou um porto, só para vocês entenderem, ele comprou um porto no Rio de Janeiro, que tem o Porto Mauá lá, que era para caçar baleias. Esse porto era de pesca de baleia. Por quê? Porque o óleo da baleia servia para iluminação noturna, né? Então começaram a caçar muita baleia, e agora as baleias estão voltando, tá? Isso aí foi em 1840 e poucos, nós estamos em 2025. Então, esse porto que ele comprou tinha 20 e poucos escravos. Ele ganhou todos os escravos africanos junto. Cada escravo, galera, ó, cuidado, não é coisas do professor. Isso significa o quê? Que isso aí é contexto histórico. Cada escravo africano custa em média aí R$ 200 mil, e tinha 20 e poucos escravos. O que ele fez? Ele vendeu os escravos? Não, cara, ele deu alforria, ele deu liberdade para todos, tá? Só para vocês entenderem, né, de tão boa gente que esse cara é. Deu liberdade, o escravo agora tá livre, tá? E aqui no Rio Grande do Sul tem o Porto Mauá. Então, o que acontece? O termo gaúcho interno no Brasil apareceu a primeira vez em um teatro em Pernambuco, né? Que daí é os gaúchos rio-grandense. Esse gaúcho rio-grandense é faca na bota porque consegue sobreviver aos ataques covardes dos gaúchos da região platina, tá? Então, a cultura gaúcha interna do Brasil é uma homenagem ao povo rio-grandense, que era assim, né? Sul-rio-grandense, que consegue fazer o quê? Sobreviver aos ataques nas suas fazendas, que se chama estância naquela época, que consegue sobreviver a esses ataques, tá? Então, a cultura gaúcha ela é bem agressiva, entenderam? A parte ali, o gaúcho mesmo, ele vem como heroísmo por causa dos portugueses que ganharam as estâncias aqui, aí nasceu portugueses aqui, que se tornou brasileiro, que se tornou gaúcho do Rio Grande do Sul, mas gaúcho por quê? Porque conseguia impor respeito aos gaúchos da região platina. E aí tinha uma mistura entre índio, gaúcho, espanhol, africanos, tá? Então, a miscigenação é isso aí, índios, portugueses, espanhóis e também africanos, porque espanhol o professor te explicou. Então, tu deleta alemão, fechou? E quais os índios? Guarani e Charrua. E dos colonos hispânicos, que são os espanhóis, tá? Galera, os guaranis é um povo mais acessível à comunicação, à
hospitalidade, receber as pessoas. Os charruas, eu chamo eles de vikings brasileiros. Se tu olhar o Guaraná Charrua, tá escrito charrua e tem um cavalo ali e um índio de lado, sabe, acocado assim com uma lança. Cara, os charruas, eles eram nômades, cara, e eles detestavam os espanhóis. Quando eu falo espanhóis, eles não queriam o quê? Contato com os portugueses e nem com a galera da Espanha. Opa, eles detestavam os europeus, né? E aí o que acontece? O índio charrua, ele vem também dessa origem do gaúcho, tá? Porque ele vai fazer o seguinte, ele precisa comer, então ele pega um gado, é dele aquela terra. Aí onde é que ele vai achar bastante gado? Nas ordens jesuíticas no oeste do Rio Grande do Sul. Então ele vai caçar gado, roubar gado, furtar um monte de coisa ali também, tá? Então os charruas são conhecidos como os bárbaros, os vândalos, aqui nas tribos indígenas do Rio Grande do Sul. Fechou? Então a primeira questão que tu pode encontrar na tua prova é a comunidade local associa-se traços de quais de culturas de imigrantes, em especial italiano, e a cultura propriamente dita gaúcha. Então, a cultura gaúcha é uma miscigenação. O que é a palavra miscigenação? É tudo isso que o professor explicou aquela hora ali, sabe? É o índio, português, espanhol, também africano, não esqueça dos africanos. Não tem alemão, não tem polonês, não tem japonês, tá? A cultura gaúcha, com suas músicas, danças e hábitos, também é o costume local que a comunidade anseia resgatar e preservar. Fechou? Vamos para o próximo slide. Ó, contexto histórico, tá? Como instrumento provedor de formação cultural, a arte, em suas mais diversas manifestações, configura-se como agente histórico das civilizações. Nesse sentido, este projeto pretende promover o resgate e a preservação do fazer cultural através da realização de diversos espetáculos, como artísticos, abrangendo as áreas musicais e dança, folclore e a integração cultural no município de Nova Alvorada. Ou seja, galera, esse slide aqui, ele está antecipado, esse slide aqui é dos eventos que acontecem e por que ele acontece, né? Porque o italiano, cara, o italiano aqui no Rio Grande do Sul, o alemão também, tá? Ele não deixa esquecer a sua origem na Itália, cidade de Vinheto ali e tal, enfim, né, as cidades, as regiões de onde eles vieram, mas também não deixa, através dos eventos, esquecer a história deles na construção dessas cidades, principalmente Nova Alvorada. Então eles vão falar sobre o índio, o povo originário que estava ali, o hostil, o amigo. Quando eu falo hostil, não é de menosprezar, o hostil é que não queria essa comunicação entre italiano e coisa ali. Então, a galera, existia muita ocupação. E também, cara, a origem daquela cidade, os povos que ali habitavam e o quanto se cresceu através disso aí, tá? O folclore vai se criar através disso. E eles vão, cara, trabalhar muito em cima da Revolução Farroupilha também, né? Porque a Revolução Farroupilha, eu repito, é o marco, né, entre o primeiro contato entre o italiano e o Rio Grande do Sul. E eles são muito gratos à ocupação que eles tiveram, né, a oportunidade de ocupação que eles tiveram ao Rio Grande do Sul no interior de outros países aí. Ao sul do Brasil, tá? Ao sul do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Quando eu falo sul do Brasil, é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, tá? Bom, Nova Alvorada, todos gratuitos e abertos ao público em geral, acontecendo no decorrer do ano de 2022, dentro da agenda de eventos do município, como a colocação da administração municipal, em especial quanto à ascendência de espaços para a realização dos eventos e na organização dos eventos através da Secretaria Municipal de Educação, Desportos e Cultura, tá? Então, olha só, não está antecipado esse slide, tá? Quais são os órgãos municipais responsáveis por manter e organizar? É a Secretaria Municipal da Educação, Desporto e Cultura. Isso pode cair também, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, contexto histórico, né? No ano de 2021, houve vários encontros entre a produtora
proponente do projeto e os agentes da cultura municipais, no intuito de conhecer e debater sobre as suas carências, anseios, respectivamente, na área cultural. Lembra, eles, o que acontece? Nova Alvorada, cara, a migração de Nova Alvorada, uh, sei lá, de 2018 para cá, sentou e parou, né, e quer fazer, pretende fazer, tipo assim, uma Oktoberfest, uma Fena Doce, né, a Fena Soja, sabe, para levar a galera para lá, tá? Só para vocês entenderem, por isso que tá aqui, bom, por isso que está aqui no slide. Com base nessas informações, foi organizado esse projeto que busca viabilizar atrações para os seguintes eventos. Ó, quais são os eventos? Cai isso na tua prova, tá? Mês do município, que é mês de maio, tá? Mostra de vinhos, que é em Cantinga, que é o Festival Municipal do Vinho e Gastronomia, tá? Agosto de 2022, Semana Farroupilha, Mês da Criança, Natal em Nova Alvorada, tá? É só para vocês entenderem o quanto que eles estão trabalhando, eles querem levar mais turismo para lá, só para vocês entenderem. E talvez, isso aqui é a palavra do professor, tá? Aonde que eles vão investir bastante para aumentar o número de turismo lá, que é a Mostra de Vinhos, que é em Cantina, que é o Festival Municipal de Vinho e Gastronomia em Nova Alvorada. Fechou? Vamos lá. Os primeiros imigrantes a chegarem em Nova Alvorada foram as famílias de Vicente Guerra, instalou a primeira casa de comércio na vila. João Ramanini, né, era agricultor. Antônio Formagini era carpinteiro e agricultor. Augusto Formagini era carpinteiro e agricultor. Luiz Marofon, João Marofon e Alessio Marofon instalaram o primeiro moinho. Cuidado, isso aqui cai em prova, tá? Perceba que são famílias que chegaram ali, tá? São famílias e amigos, perfeito? E aí, pode ver, ó, agricultor, né, instalou a primeira casa de comércio para, ó, aqui tá Nova Alvorada, beleza? Vamos ocupar? Vamos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de pessoas, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos criar a primeira casa do comércio, aqui, em primeiro lugar, para suprir a necessidade de quem está residindo aqui organizando as coisas. Como, por exemplo, agricultor, o carpinteiro e agricultor, né? Carpinteiro e agricultor. Os Formagini, tá? Que é essa família aí. E aí, galera, começa a dar, como é que eu vou dizer, corpo essa cidade, tá? Luiz Marofon, João Marofon e Alessio Marofon, a família Marofon, instalaram o primeiro moinho. Então, não esqueça disso. Bepino e Batista escandalaram, eram comerciantes, instalaram um armazém. Arábio, né, instalou o quê? Um pequeno botequim, que é um árabe, tá? Então, vamos lá. Ó, as atuais ruas e avenidas abertas pelos imigrantes, sendo suas ferramentas foices, machados, picaretas, enxadas, etc. Os meios de transporte eram carroças puxadas por mulas, tá? Os produtos eram levados até Passo Fundo, onde eram feitas compras de mercadorias pelos comerciantes Vicente Guerra. O senhor Vicente Migorin era comerciante, sendo o primeiro morador a adquirir um caminhão para transporte dos produtos e mercadorias. Os imigrantes que estabeleciam em Nova Alvorada eram, em sua maioria, oriundos de Alfredo Chaves e Veranópolis. Anota aí, tá? Anota aí, pelo amor de Deus. Da onde veio, em sua maioria, Alfredo Chaves e Veranópolis, tá? Então, essa parte aqui, ó, é mais, a gente vai ter que decorar, tá? Decorar. Beleza? Essa parte aqui dos primeiros imigrantes. Aí, oriundos, ou seja, grande maioria que foi residir em Nova Alvorada era de Alfredo Chaves e Veranópolis. Agora, ó, os produtos eram levados para onde dos primeiros comércios? Passo Fundo, dos primeiros comércios, tá? Beleza? Bom, já teve vários nomes, tá? Nova Alvorada teve os seguintes nomes: Povoados dos Guerras, Povoado Novo, Alvorada e Nova Alvorada. Então, é simples. Por que a origem Nova Alvorada, tá? É que já existe uma cidade que se chama Alvorada. Deixa eu só apagar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui.
Ué, cadê a borracha? Ah, tá aqui a borracha. Deixa eu tirar aqui. Peraí. Não, tá tudo certo. Tá dando um barulhinho aqui no computador do senhor. Então, a origem do nome não tem muito o que falar, tá? Bom, inicialmente, quando os primeiros imigrantes deixaram a sua pátria e vieram para o sul do Brasil, a fim de que aqui encontraram uma vida mais promissora, batizaram essa região com o nome de Povoado Novo, expressando seus sentimentos de esperança como a terra que viriam a colonizar. Além de dedicarem-se ao cultivo da terra, instalaram-se aqui casas de comércio, escolas, em seguida as igrejas, assim a infraestrutura e tal. Bom, a vida foi crescendo e fez necessário traçar ruas para a venda dos lotes, né? Foi então chamado um agrimensor, morador de Camargo, para realizar o traçado. Como o nome era Povoado Novo, surgiu um outro nome. Depois de alguns dias, enviou para a comunidade o nome de sugestão Alvorada. Só que já existia Alvorada, então passaram para Nova Alvorada, tá? Emancipação de Nova Alvorada. Bom, vamos lá. A emancipada Alvorada passou a ser Nova Alvorada, porque o Estado não permitia 2 municípios, tá? Localização. Bom, Nova Alvorada localiza-se no Planalto Meridional, do Rio Grande do Sul, na microrregião 312, colonial do Alto Taquari, com uma área de 148 quilômetros e uma distância de 243 quilômetros da capital. Beleza? Distrito. Primeiro distrito e segundo distrito. Isso a prova te cobra, tá? Vamos lá. O da sede de Nova Alvorada e o de General Cadorna, tá? Os limites. Isso aqui sempre tem uma questão, pelo amor de Deus, tá, galera? Ó, norte, sul, leste, oeste. Vamos lá, o professor vai fazer aqui para ti, ó. Professor, como é que eu faço para não esquecer isso, pelo amor de Deus? Isso aqui cai, tá? Vamos desenhar aqui. Ó, aqui tá o Rio Grande do Sul, beleza? Ó. Cada um tem um estado que merece, tá? Agora vamos ver. Onde é que é o norte? É aqui. Pronto. Onde é que é o sul? É aqui embaixo. Isso aqui é o estado do Rio Grande do Sul. Onde é que é o leste? É sempre pro lado do oceano. Leste, L de leste. E onde é que é o oeste? É sempre pro lado da fronteira com a Argentina, com o Uruguai, tá? Vamos lá, aqui é o oeste. Então, vamos supor, entenderam? Norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá. Leste é sempre pro lado do litoral, sempre pro lado da praia, né? Que é o Oceano Atlântico. Vamos lá, sempre pro lado de Cidreira, Tramandaí, sempre para esse lado aqui. Oeste é sempre pro lado da campanha, né? Do interior. Fechou? Agora vamos desenhar a questão de Nova Prata. Vou apagar aqui, tá? Nova Prata. Borracha. Ó, vamos desenhar Nova Prata. Ó, vamos supor que isso aqui é Nova Prata, tá? Ó, ó. Isso aqui é Nova Prata. Aí tu faz o traçado. Norte, sul, leste, oeste. Aí, olha só, tem aqui, ó, do norte para o oeste é o noroeste, noroeste. Do sul para o oeste é sudoeste. Do leste para o sul é sudeste. E do norte para o leste é o nordeste, tá? Então vamos lá. Norte, olha só, os municípios de Nova Alvorada limita-se com o município de Nova Alvorada. Quais os limites? Norte, com o município de Camargo e Vila Maria. Então tá aqui. Aqui tá o município de Camargo e Nova Maria. É tudo isso aqui é o norte, ó. Tudo isso aqui é o norte de Nova Alvorada, tá? O sul com o município de Itapuca, ó, tudo isso aqui é o sul, Itapuca. O leste com os municípios da União da Serra e Montari, tá aqui, ó, o leste, tudo isso aqui é o leste. O oeste com os municípios de Itapuca e Soledade. Pronto. Isso aqui é uma questão que cai. Então, tu para, salva, faz. Ah, professor, eu não sei desenhar um mapa. Desenho quadrado. Ó, isso aqui é Nova Alvorada.
Aí tu faz na prova, norte, sul, leste, oeste. Pronto. Se a prova te perguntar, ela pode perguntar assim, qual o município que faz, qual a cidade que faz fronteira com a cidade de Nova Alvorada na parte oeste? Aí tu faz o quadradinho, norte, leste, opa, ô professor, sul, né, desculpa, leste e oeste. Pronto. Aí a questão que é qual o município de Soledade, né? Faz o quê? Com o oeste, tá? Então daí tu já sabe, tá aqui, oeste. Fechou? Tá, vou melhorar. A prova fala assim, qual dos municípios abaixo é uma cidade limítrofe com a cidade de Nova Alvorada na parte oeste? Aí vai estar lá, aí tu faz o quadradinho, e aí tu lembra que Soledade faz parte oeste, entendeu? Pode cair uma questão assim, que é considerada uma questão bem difícil, tá? Mas a gente vai acertar. Bom, divisão política. No final da década de 80, a comunidade de Alvorada crescia de forma diversificada, os líderes comunitários oprimidos pelo abandono do município, né, do município mãe, e sentindo a necessidade de uma administração mais próxima, deram início ao movimento emancipacionista. Depois de várias reuniões e alguns contatos, em 4 de abril de 1987, foram iniciados os trabalhos que nortearam a luta pela conquista da emancipação. Foi formulada uma comissão pró-emancipação que encaminhou a documentação exigida por lei. O lema que norteou toda a campanha emancipacionista foi o quê? Emancipar, olha só, isso aqui cai na tua prova, para progredir, tá? Então, qual foi o lema emancipacionista, né? Qual foi a frase, né? Qual foi a frase? Ah, tá aqui. Aí fica atrapalhando vocês, né? Qual foi a frase, né? Que incentivava a galera a se separar, né? A se emancipar? É emancipar para progredir, tá? Em novembro do mesmo ano, a entrada de um mandato de segurança no Tribunal de Justiça contra a emancipação, a comunidade de Nova Alvorada se uniu e lutou, conseguindo que o mandato fosse retirado do judiciário. Foi então marcada uma consulta plebiscitária que ocorreu em 24 de abril de 1988, quando a maioria dos votantes, 90%, manifestaram-se favorável à emancipação. Ó, através da lei 8.632, de 12 de maio de 1978, assinado pelo governador do estado, Dr. Pedro Simão, desculpa, né? Foi criado o município de Nova Alvorada, sendo toda a sua área desmembrada do município de Arvorezinha. Então, anota aí, quem era o governador? Pedro Simão, beleza? Pedro Simão. Qual é o mês, né? 12 de maio, tá, de 1988. E qual a cidade que foi desmembrada? Nova Alvorada, do município de Arvorezinha. Fechou? Isso é questão de prova. Beleza? Bom, dados do IBGE. Sempre tem uma questãozinha sobre essa, tá? Sempre tem. Vamos lá. População. Em 2022, por que o IBGE é de 2022? Porque o censo sempre é feito de 10 em 10 anos. O último foi feito em 2010. O penúltimo foi feito em 2010. O próximo teria que ser em 2020. Porém, estávamos em pandemia do Covid. E aí, 2 anos após, vai sair em 2022, tá? Então, por que não saiu em 2020 o IBGE? O censo do IBGE? Porque nós estávamos em Covid, então foi para o quê? Foi para 2022, tá? Então, por isso que fala, em 2022 a população era 3.163 habitantes e a densidade demográfica era de 21,25 habitantes por quilômetros quadrados. Na comparação com os outros municípios do estado, ficava nas posições 347, 256 e ficava nas posições de 347, de 256 entre 347 de 497 municípios do Rio Grande do Sul, tá? Já na comparação com os municípios de todo o país, ficava na posição de 4.994, tá? Até 570. Pronto.
Bom, economia. Vamos lá. Vamos lá. Em 2021, o PIB per capita era de 63 milhões, né? Na comparação com outros municípios do estado, ficava na posição 137 do Rio Grande do Sul de 497, entre os municípios do estado, e na 561 de 557 entre todos os municípios, já o percentual das receitas. Galera, isso aqui é mais dados, tá? Então vamos passar para o próximo slide, então vai ficar muito chato, beleza? Mas tem uma economia muito boa, Nova Alvorada, tá? Vamos lá. População. Em 2022, tá? É o mesmo. Tá, beleza. A população em 2022 era 3.163 habitantes. Tá, isso aqui o prof já falou, tá? A economia, o prof já falou também. Agora, meio ambiente, tá? Apresenta 5,9 de domicílios com esgotos sanitários, né? 67,8 de domicílios urbanos em via públicas com arborização e 66% dos domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou seja, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 473 de 497 dos municípios, tá? Respectivamente, já comparado às outras cidades do Brasil, sua posição é de 5.570, tá? Mas, enfim, a questão do meio ambiente ali, urbanização, saneamento básico, enfim, né, até saúde, educação, é muito boa, tem uma qualidade muito boa em Nova Alvorada, perto de outros municípios aí, tá? Acredito que não será questão de prova relacionada ao meio ambiente, tá? Vegetação de Nova Alvorada, isso aqui cai, tá? Ó, cuidado aí. Vegetação de Nova Alvorada. A vegetação de Nova Alvorada é caracterizada principalmente pela Mata Atlântica, com que destaca para a floresta. Ó, isso aqui que cai. Isso aqui cai, tá? Na tua prova. Vamos lá. Ó, a vegetação de Nova Alvorada é caracterizada pela Mata Atlântica, com destaque para a floresta estacional, decidual e floresta ombrófila mista, mata araucária. Vai cair araucária ou ombrófila, tá? Referente à vegetação Mata Atlântica. Por quê? Porque a araucária, galera, a araucária, uma árvore que a gente aprende a desenhar, é uma árvore assim, ó, tá? Que é essa a característica da Mata Atlântica. Porém, também tem essa aqui, ó. Lembra daquela árvore que tem a pinha, sabe? A pinha, ó, é aquela que tem os galhos assim, ó. E tem os pinheiros, entendeu? Tem os pinheiros. Essa aqui é a mata araucária, fechou? Serve para produzir madeira, papel, celulose, um monte de coisa, tá? Celulose e papel é a mesma coisa, tá? Então, presta atenção. Presta atenção nisso que vai te cobrar e depois tu vem aqui e fala, o senhor, tá? Ó, vamos lá. Ó, a vegetação de Nova Alvorada é caracterizada principalmente pela Mata Atlântica, com destaque para a floresta estacional decidual e a floresta ombrófila mista, mata de araucária, tá? Então, mata de araucária é essa aqui, ó, tá? Essa é a característica dela, beleza? Além disso, o município possui áreas de mata secundária, como as áreas agrícolas. Hidrografia em Nova Alvorada, qual é o rio? Tá? Hidrografia de Nova Alvorada é caracterizada pela presença de rios e arroios, que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Taquari, tá? Que está inserido na bacia do Guaíba. Fechou? Tranquilo? O município é cortado por diversos cursos d'água, como o Arroio Feijó, que serve como limite natural como Porto Alegre. Além disso, a região conta com o sistema integrado Alvorada Viamão para o abastecimento de água, tá?
O abastecimento de água é o sistema integrado que fornece ali para Alvorada, Viamão, também Nova Alvorada, tá? Beleza? É isso aí, galera. Antes de ir para as questões, essa questão aqui de vegetação, ela sempre cai. E por que tu tem que entender que é Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica, tá? Porque é o seguinte, ó. Ó, o professor vai desenhar aqui, ó. O professor vai desenhar aqui o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande... Vou desenhar o Brasil. Brasil. Não, vamos desenhar o Rio Grande do Sul, beleza? Ó, o Rio Grande do Sul. Ó, beleza. Aqui é a Lagoa dos Patos. Ah, ficou muito distante, mas tá bom. Aqui é a Lagoa dos Patos. Pronto, Lagoa dos Patos, tá? O que tu tem que entender? Por aqui fica o Guaíba. E, opa, acho que ficou muito em cima. Não, ó. Deixa eu trocar as cores. De verde. Tô pintando tudo, ó. Ó, verde. No Rio Grande. Não, ficou feio isso aqui, mas calma, 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 que vai dar certo. Fazer de novo, fazer de novo. Ó. Ó, vou desenhar o Rio Grande do Sul. Pronto. Aqui tá a Lagoa dos Patos. Pronto, Lagoa dos Patos. Agora é o seguinte, o professor vai fazer o seguinte, ó. Cor, vou pegar o vermelho. Ó, a parte de vermelho, aí agora o professor vai pegar amarelo. E o resto eu vou deixar sem cor, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O relevo do Rio Grande do Sul, tá? O relevo do Rio Grande do Sul são esses três aqui, ó. Ó. Esse aqui de cima, ó, esse aqui de cima, opa, desculpa. Esse aqui do meio, tá? É a depressão de central. Beleza? C. Depressão central. Esse aqui, de cima da depressão central, é o Planalto Meridional. Planalto Meridional. Ó, Planalto Meridional. Vou botar aqui P, M. M. Aqui, esse quadradinho, eu vou fazer uma traça aqui e vou colocar escudo, ó, o E e o S. Essa outra parte aqui, ó, o professor vai colocar outro tracinho aqui e vai te falar que é a planície costeira. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quais são os relevos que tem no Brasil? Primeira coisa que tu tem que entender, tá? Primeira coisa que tu tem que entender. Relevo é a forma do solo de cada região. Então, outra coisa que tu tem que entender é que não existe montanha no Brasil. São morros, tá? Morros. Não existe montanha no Brasil, e sim morros. Beleza? Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, olha só. Tu pode até chamar de montanha, mas é morro, tá? Não tem problema. O que tu tem que entender? Quais são os relevos? PM, Planalto Meridional, DC, Depressão Central, aqui, Escudo Sul Rio Grandense e aqui, Planície Costeira. Ó, a Depressão Central, ela é feita por altitudes baixas, tá? Baixas. Ela é formada também por erosões de rios, mas isso não cai na tua prova de Nova Alvorada. O escudo sul-rio-grandense é o relevo mais antigo do Rio Grande do Sul. Não cai na tua prova. A planície costeira é feita por sedimentos marinhos, enfim, por milhares e milhares de anos, assim como todos os relevos do Rio Grande do Sul. Tá? E é o relevo mais jovem do Rio Grande do Sul. O Planalto Meridional é feito por derramamentos vulcânicos, também conhecido como
a riqueza do basalto, que serve para fazer várias coisas, como porcelanato, enfim, ajuda na construção civil, enfim, tá? Então, o relevo que está, por favor, presta atenção, o relevo que está concentrado Nova Alvorada é no Planalto Meridional, beleza? Planalto Meridional. Não é na Depressão Central, não é no Escudo Sul-Grandense e nem na Planície Costeira. É no Planalto Meridional, aonde são elevadas altitudes, tá? Elevadas altitudes, não é baixas altitudes, tá? Baixas altitudes são elevadas altitudes feitas por malhas de morros, como Serra Gaúcha e tal, enfim. Essa é a formação do relevo da região de Nova Alvorada, tá? Que é a parte norte ali, beleza? Agora, vegetação. Vou desenhar de novo aqui, tá? Vegetação. Eu vou apagar tudo isso aqui. Como essa aula fica gravada, tu consegue voltar e tal, entendeu? Tá? Beleza. A vegetação do Rio Grande do Sul, meus amores, é o seguinte, ó. Aqui. Ó. Ó. Aqui é conhecido como o Pampa Gaúcho, beleza? Que é aquela vegetação com flor rasteirinha, graminhas, né? Aí do nada aparece uma figueira, assim. É a graminha rasinha, ó, a graminha rasinha, ó, que serve para agricultura e tal. Aí do nada tem uma figueira, assim, sabe? Ó, que a economia principal é a agricultura. Por isso que essa região aqui, ó, ela é pouco industrializada. Não é por falta de dinheiro, é porque ela serve muito para a plantação de vários produtos, criação de gado, que exporta, importa, enfim, várias coisas. Aqui nessa região, galera, ó, nessa região aqui, ó, perto do litoral, lembra que qualquer praia do Brasil, vamos lá, Cidreira, Tramandaí, Torres, Laguna, Florianópolis, Rio de Janeiro, a praia de Recife, praia de Maranhão, praia de tudo que é lugar, é no litoral, né? E o litoral nada mais é do que o Oceano Atlântico. Então, todo o Oceano Atlântico vai influenciar em algumas regiões do Brasil, né? Mas todas próximas ao litoral. Todas próximas ao litoral. Nada para o oeste, tá? Que daí tem a mata equatorial, tem o pampa gaúcho, tem vários tipos de vegetação. E a que fica próxima aqui, ó, opa, a que fica próximo do litoral, que é o Oceano Atlântico, se chama Mata Atlântica. Por isso, em Nova Alvorada tem lá o predomínio da Mata Atlântica, também conhecido como Mata das Araucárias ali, tá? Beleza? Vamos para as questões agora? Vamos para as questões? Borracha. Questão número 1. Ó, questão número 1. Considerado o relevo de Nova Alvorada, pode-se afirmar que ele é A. Predominante plano, com vastas áreas alagadas. Olha aí, meu Deus do céu. B. Montanhoso, com áreas de difícil acesso. Olha. C. Ondulado, com presença de morros e vales. E D. Árido, com presença de caatinga. Caatinga não, tá, galera? Já descarto que não tem a vegetação caatinga aqui, tá? O que o professor vai fazer aqui? Ah, caneta. Vamos lá. Predominantemente plano. A Serra Gaúcha, ela é plana? Não. Né? Com vastas áreas alagadas? Não. Montanhoso com áreas de difícil acesso? Ondulado com presença de morros e vales. Essa é a característica do que, galera? Do relevo de Nova Alvorada. Fechou? Então, guarda isso que tu pode encontrar em prova. Por isso que eu trouxe essa questão. Vou passar a próxima aqui. 2. Ó, cara, acontece a data e o mês. Tu vai falar o mês, tá? O mês e o dia. Vamos lá. Em que ano ocorreu a emancipação política de Nova Alvorada? 1977,
1987, 1991, 1995. Galera, 1991 aconteceu a emancipação de Nova Alvorada, tá? A economia de Nova Alvorada é baseada no quê, galera? Principalmente na indústria têxtil, na extração mineral, na agricultura e na agropecuária, no turismo ecológico. E aí, qual que tu acha que é? Ah, o professor riscou tudo aqui. Agricultura e agropecuária. Esse é o gabarito, fechou, galera? Então tu vai encontrar uma questão mais ou menos parecida com essa. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Então, o gabarito é letra C, tá? E a número 2 é letra C. A número 1 é letra C. Deixa eu só absorver um negócio aqui. Pum, 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 pum. Peraí que tá. Galera, agora vocês vão. Olha só que loucura. Presta atenção aqui, ó. Agora vocês vão querer matar o Sor. Mas o município de Nova Alvorada, ele vai se desmembrar em 1988, né? De Arvorezinha. Beleza? Deixa eu só ver aqui. População. Deixa só o senhor confirmar. É isso aí, galera. É 1988, ó. Através da Lei 8.632, de 12 de maio de 1988, assinada então pelo governador Pedro Simon, foi criado o município de Nova Alvorada, sendo totalmente sua área desmembrada do município de Arvorezinha. Pronto. Então, galera, essa questão aqui, ó, vamos anular, vamos entrar com recurso. O que que vocês acham? Beleza? Tá? Perceba que tem 87, 91 e 85. Galera, olha só. O professor trouxe essa questão aqui porque você já deve estar se perguntando, bah, mas não foi 88, não foi 88. É para vocês não esquecerem. Agora, tu vai pegar e tu vai lembrar do mês e do dia, beleza? Então, essa questão aqui seria alternativa letra E, tá? Letra I. E vamos colocar aqui, ó. Ó, letra E, que seria o quê? Seria 1988. Fechou? Se desmembrou do quê? Arvorezinha. Tranquilo? Ah, meu, 8 tá de sacanagem, né? Pronto. Agricultura e agropecuária. A 3 ali é C. Pronto. Pronto, era só aquela ali que o senhor queria arrumar com vocês, tá? 5. Qual é o principal rio que atravessa ou delimita o território de Nova Alvorada? A. Rio Taquari. B. Rio Guaporé. C. Rio Jacuí. D. Rio das Antas. Galera, calma, o professor não falou em aula, mas é o Rio Guaporé. Beleza? Gabarito letra B. 6. Nova Alvorada está localizada em qual região do estado do Rio Grande do Sul? A. Região metropolitana. B. Região norte. C. Região nordeste. E D. Região noroeste. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver qual é o gabarito. Se tu lembra do desenho do mapa do Sor, tu vai acertar. Ó, em qual região está localizado a Nova Alvorada, tá? Vamos lá? Ó, aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste e aqui é oeste.
Pronto. Lembra que do norte para o oeste é noroeste, do sul para o oeste é sudoeste, do leste do sul para o leste é sudeste, e do norte para o leste é noroeste. E Nova Alvorada está localizado extremamente no nordeste do Rio Grande do Sul. Fechou? Gabarito letra C, tá? C de aprovado. 7. Aqui. 7. Qual das seguintes fontes de energia é considerada uma forma renovável e sustentável de produção de eletricidade? Amplamente utilizada para a geração de energia em todo o mundo. Ah, olha só, não renovável, peraí, sustentável, renovável, sustentável, ou seja, que não danifica o meio ambiente. Petróleo acaba, ou seja, que nunca acaba, né? Petróleo pode acabar, né? Energia nuclear do urânio também pode acabar. Carvão mineral também pode acabar. Então, é a eólica, tá? Energia eólica, que é a energia através do vento. Fechou? 8. Em, em 2023, o tema de inteligência artificial, IA, ganhou notoriedade na mídia, entretanto, o uso destas tecnologias não é recente. Em 1964, foi lançado o primeiro chatbot. São exemplos do uso de IA, exceto, olha aí, inteligência artificial, tá? E aí, qual? Ó, ChatGPT, GPS e Google, tá? O único que não utiliza inteligência artificial é a rádio, beleza? Então, ChatGPT é inteligência artificial, GPS, inteligência artificial, Google, inteligência artificial. Fechou? Por que inteligência artificial? O Google, né? Tu tá estudando para o município de Nova Alvorada, tu vai ver que vai aparecer alguma coisa, tu tá no qualquer parte do teu celular ou coisa na internet, vai aparecer ali propaganda sobre casa para alugar em Nova Alvorada, qual restaurante em Nova Alvorada, tá no TikTok, aparece, deixa eu te mostrar quanto sai uma hospedagem em tal lugar em Nova Alvorada. Mas não precisei isso, isso aí é a inteligência, né, das coisas, tá? Isso aí é no Google. O GPS, galera, são satélites que ligam tudo, tá? Inclusive, tava aí batendo na tecla em relação à taxação dos Estados Unidos com o Brasil, né? Inclusive, até houve a ameaça aí de tirar o GPS brasileiro, né? Automaticamente é impossível, tá? Porque não é só os Estados Unidos que tem, mas é global, né? Tem que todo mundo usar. O chat GPT também, né? Faz o que tu quiser, tá? Por que eu trouxe essa questão? Porque tá sempre caindo. Então, presta atenção, sempre cai uma questão de Facebook. O que tá migrando agora, tu vai encontrar lá, tu vai direto no chat GPT, tá? Aí tem o X, que é o Twitter, né? Tem o TikToker, o WhatsApp e o Instagram. Isso sempre cai. Quando também cai o Elon Musk, tá? Eles adoram o Elon Musk. Então dá uma pesquisada aí, beleza? Ó, a ocupação inicial do território de Nova Alvorada se deu principalmente por os imigrantes de origem. Ó, lembra que o senhor falou? Encontrou alemão ali, esquece, né? Esquece, né? Opa, aí o que o professor fez? Pronto, agora sim. Que medo que deu. Vambora. Bora, bora. Vamos lá. Ó, a ocupação inicial no território de Nova Alvorada se deu principalmente por imigrantes de origem alemã e portuguesa. Lembra que alemão não, tá? Alemão não. Alemão não, tá? Alemão não. Polonês também não. Alemão também não. Agora, presta atenção aqui. Ficamos entre a A e a B. Qual é o gabarito da letra 9? É A, Alemanha e portuguesa, B, português e espanhol.
Italiano e português. Opa, não ficamos entre A e a B, ficou entre a B. Vamos de novo. A ocupação inicial do território de Nova Alvorada se deu principalmente por imigrantes de origem portuguesa e espanhola? Não. Italiana e alemã? Não. Alemã e portuguesa? Também não. Italiana e o quê? E polonesa? Também não, tá? O certo seria, ó, letra E, tá? Deu problema ali, o professor esqueceu de colocar a alternativa correta, tá? Perdão. É italiana, né? Italiana, ó, italiana e, olha só, a ocupação inicial de Nova Alvorada se deu por quem? Italiana, tá? Italiana. Seria só italiano. Beleza? Tranquilo? É isso aí. 10. Ó, Viamão possui diversos atrativos históricos e urbanos. Sobre o centro histórico, analise as afirmações. Pô, professor, essa questão aqui eu trouxe de Viamão para vocês entenderem como é que cai, né? Vamos lá. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, inaugurada em 1770, está tombada pelo IPAM como um monumento histórico. Beleza, tá certo, tá? Tá certo. 2. No roteiro de caminhada pelo centro, passaram-se por construções como Cine, Ideal, Hotel, Sica e Teatro. Tá certo. As chamadas bicas urbanas foram utilizadas como fontes de abastecimento da água na função da cidade. Tá certo, todas estão certas, tá? Então, galera, a gente precisava arrumar o gabarito da 9 e da 2, né? Se eu não me engano ali, que é a questão de imigrante. Mas vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, aqui, ó. Vegetação, a gente já trabalhou bem, bem e bem. Aí lembra que o professor trabalhou naquele primeiro slide lá, ó. Opa, galera, tá certo o gabarito lá, ó. Foi bom aqui, ó. Só para vocês verem, ó. O gabarito da 9, ó. Da 9 é letra C, tá? Opa. Não, não. Tá errado igual, tinha que ser italiana e portuguesa, tá? Então o gabarito seria a letra E, italiana e portuguesa, tá? Foi isso que o professor não colocou na nota, tá? Beleza? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, essa questão eu peguei de Viamão, mas poderia ser uma mais ou menos parecida com a questão de Nova Alvorada, tá? Uh, os festejos que tem lá, as culturas, tá? Mês do município, mês de maio, mostra de vinhos, que são as festas, tá? Que é a festa municipal de vinho e gastronomia, Semana Farroupilha, mês da criança e Natal em Alvorada, tá? Esses são os pontos culturais que tem lá e tal. É isso, tá, galera? Só para vocês entenderem, beleza? Tá? Ó, tudo aqui direitinho, tá bem sucinto, 5 questõezinhas. Tamo junto. E até a próxima, galera. Boa prova. Qualquer dúvida, chama a Prof. Jéssica lá e vai dar tudo certo, tá?